Quanto tempo, meu amigo! Olá, Quanto meu tempo! amigo. Muito boa noite. Boa noite, prazer imenso estar com você mais uma vez. Chegou e não chegou com qualquer coisinha não, chegou com um livro novo, César Romão, O Milagre do Acaso. Um convite, um trabalho e uma nova vida, pela Editora Academia. É isso? É isso. Esse é um romance, mas é um romance que trata justamente de um tema que está presente na vida das pessoas, que é o acaso. Você não costuma fazer romance, né? É o primeiro romance? Na realidade, o meu primeiro livro, o que hoje conquistou o mundo aí, que é a Semente de Deus, era um romance. Então agora eu voltei às minhas origens, né? Quando a gente fala de acaso, né? Eu estava assim, começando a folhear o livro, já comecei a ficar assim, entusiasmado com o livro, já curioso em relação ao livro. Na verdade, a fonte de inspiração para você escrever sobre acaso, eu não conheço quem escreveu sobre esse tema. Qual foi a fonte? Olha, eu acho que isso daí é a primeira vez que se faz um livro sobre o acaso, tanto nos países que eu tenho os meus livros hoje, como no Brasil. A fonte foi o meu próprio leitor, foi o meu público de palestra, porque é uma das coisas que eu mais ouço ao descer do palco, quando as pessoas vêm conversar comigo, quando vão autografar, falar, Romão, sabe, eu estou aqui por acaso, vê que coisa, e aí ou contam histórias da vida dela. Eu não esperava, por acaso. E eu comecei a ouvir muito isso. Esse é um tema interessante para a gente começar a estudar. É por acaso mesmo? Não é por acaso. Nada é por acaso? Nada é por acaso. O acaso, ele é uma consequência de uma série de coisas que as pessoas fazem inconscientemente ou esquecem que fizeram. E aí estas coisas convergem num momento da vida da pessoa. Que se a pessoa refletir sobre aquilo que ela achou que é um acaso, ela vai ver que não é. Porque anteriormente ela já fez algumas ações, algumas atitudes que participaram para que aquilo pudesse acontecer. A gente não muda, acaso acontece, aconteceu, e a gente diz assim, talvez tenha sido por acaso, ou não foi por acaso, mas já aconteceu. A partir daí, as decisões dependem da gente, aí entra a nossa liberdade. Entra a sua liberdade de escolha, de achar se aquilo foi bom para você, se não. Normalmente, olha que coisa interessante, você sabe que as pessoas que eu mantive contato com relação a esse tema, ao longo da carreira, todo acaso foi para o bem. A maioria das coisas foi para melhor. Mesmo quando no primeiro momento parecia que era assim, a maior desgraça do mundo, é isso? Parecia desgraça porque a pessoa não estava preparada. Porque quando a gente não está preparado para enfrentar algo, você fica assustado. É como você se deparar com algo que você não conhece, que você nunca viu, você não sabe como lidar. Então a pessoa se assusta. Esse acaso não foi muito bom, não. Mas na maioria das vezes é para o bem. Porque são as nossas ações inconscientes, são os nossos pensamentos inconscientes. Às vezes as pessoas ficam pensando que algo poderia acontecer na vida delas por anos. E de repente, ela para de pensar naquilo, ela esquece aquilo. E aquilo acontece na vida dela. Aquela história, por exemplo, de o acaso vai me proteger, tal. Você acha assim que a gente é realmente conduzido por alguma força, alguma coisa que a gente não compreende bem? Alguns chamam essa força de espiritualidade, outros chamam de Deus, outros dão outros nomes, mas tem alguma coisa que nos conduz? Tem sim. Aliás, essa canção é linda, né? Eu chamo isso de intuição. Todos nós temos. Eu fiz um livro, inclusive, sobre a força da intuição. Essa força que leva o ser humano à frente, essa força que leva o ser humano a realizar as coisas que ele acredita e a descobrir novos caminhos, conhecer novas aventuras aí na existência humana. Nós somos movidos pela nossa intuição. A gente assim, está em sintonia com uma parte da questão, que é a questão do acaso. Eu acho que assim, as coisas muitas vezes têm sim uma lógica que depois, com o passar do tempo, a gente entende, então o acaso não é tão acaso assim. Mas destino, eu tenho uma dificuldade para acreditar em destino, ou, em outras palavras, eu não acredito em destino. Pronto, não. Existe uma teoria, Dalcides, que é a teoria das cordas, é muito antiga, é uma teoria da física quântica. E ela faz uma alegação de que tudo no mundo, tudo no universo é vibracional, porque nós somos vibracionais, nós vibramos. Então, essa nossa entrevista, esse nosso contato, o estúdio, a televisão, tudo é uma vibração. E nós precisamos vibrar dentro daqueles padrões que podem nos trazer felicidade, podem nos trazer realizações.
Quando as pessoas têm reconhecimento disso, elas começam a realizar mais. O acaso, veja que interessante, como eu lhe disse, ele foi sempre para o bem da vida das pessoas. Porque é muito difícil alguém pensar, embora aconteça, né, que alguém que deseje algo mal para ela mesma. Falar, eu quero mal para mim, eu quero sofrer. É muito difícil a pessoa vibrar assim. Só se for muito masoquista. A pessoa vibra sempre para que uma coisa boa aconteça. Quando a gente fala, por exemplo, assim, despertar, precisa despertar um pouco a sorte, precisa despertar um pouco o acaso. A gente desperta, provoca o acaso? Provoca, é como o destino, quer dizer, você citou muito bem o destino, ele não é pronto. Imagine que coisa monótona seria para o universo ter todos os destinos prontos. Exato, é nessa linha que eu digo, porque seria sem graça demais. Imagina, eu sou um executor de um roteiro que alguém já escreveu, e depois de tanta luta, alguém já escreveu, vai ter um acidente, ele vai morrer com 32 anos. Mas seria de uma maldade. E o trabalho de Deus, então, de escrever o destino de cada um, né? Ele seria um escritor incansável. O destino, ele trabalha junto com essa teoria das cordas, quer dizer, a gente vai vibrando por ele, nós vamos construindo o nosso destino. Porque se você soubesse qual é o seu destino, por exemplo, há 20 anos atrás, se você soubesse que o seu destino era ser um dos maiores apresentadores aqui da Rede Vida de televisão, um dos maiores apresentadores do Brasil, há 20 anos atrás você já viria aqui e diria assim, olha, eu vou ser um dos grandes apresentadores dessa emissora, pode me contratar. Né? Seria muito fácil se você tem o seu destino pronto. O seu destino só acontece se você vive a vida. A gente vai construindo o nosso destino, dia a dia. E muitas vezes precisa de uma paciência, né? Porque num determinado momento a gente não enxerga tudo, a gente não sabe tudo. Depois, passados 10, 20 anos, 30 anos, a gente olha para trás e, nossa, as coisas eram mais simples do que a gente havia imaginado. Como a gente complica as coisas, né? Olha, esse livro vai ajudar muita gente. Sabe por quê? A grande dificuldade das pessoas é lidar com pessoas. É o colaborador que precisa lidar com o chefe, é o patrão que precisa lidar com o colaborador, e assim vai. São as pessoas que se amam, que o homem precisa lidar com a mulher com o homem, família. Esse livro, ele traz uma novidade muito legal. Há um estudo nele dos 9 tipos de personalidades que existem. Então são 9 tipos de personalidades que existem no ser humano. Só 9, não tem mais. Existem 9 tipos de pessoas em 7 bilhões praticamente de habitantes do planeta Terra. Olha que fácil você conhecer 9 tipos de personalidade. Se você conhecer estes 9 tipos de personalidade, que ninguém nunca disse que isso existe, que isso é possível, já tô curioso. Você passa a conviver melhor com as pessoas, porque aí você identifica como é aquela pessoa. Por exemplo, preguiçoso e pacifista. Esse é um tipo, né? É um tipo. Aí quando você encontra uma pessoa assim, normalmente o que você faz? Aí você indaga, poxa, você é preguiçoso, você não quer saber de nada, você não ajuda. É o contrário, quer dizer, você identificou. Então existe uma maneira de você manter contato com essa pessoa. A partir de uma realidade. Aqui está, por exemplo, o autoritário. O fulano de tal é autoritário. Pronto, eu já sei que ele é autoritário, então você tem que aprender a lidar com ele. O medroso, tem o medroso, né? Também. Tem o observador, o estrategista. E normalmente, quando você encontra uma personalidade diferente da sua, o que acontece? As pessoas enfrentam ou criticam. Então, esse é um... Como se tivesse que derrotar. E muitas vezes a gente critica nos outros o que deveríamos consertar em nós mesmos. Né? Este livro, ele vai auxiliar demais as pessoas no relacionamento interpessoal, dentro da sociedade, dentro da família, dentro do trabalho, porque você, estudando as 9 personalidades, você vai dizer, olha, esse aqui é assim. Bom, eu já sei como lidar com ele. Por exemplo, você não pode chamar um preguiçoso de preguiçoso. Ele fica surdo, ele não vai te ouvir. Vai ter uma estratégia. Tem uma estratégia para você tratar. O egoísta e mentiroso, se diz assim, egoísta e mentiroso, são pessoas progressistas, fazendo um trabalho bom com o objetivo de prosperar. O egoísta, em geral, ele está sempre querendo alguma coisa a mais, é isso? Ele acha que o mundo é como... Ele é o egocêntrico, né? Ele acha que o mundo gira em torno dele. Eu quero agradecer a presença de César Romão, lançando o seu livro O Milagre do Acaso, um convite, um trabalho e uma nova vida pela editora Academia. O que faltou dizer? Faltou dizer que esse é o 12º livro no Brasil,
estão em todas as livrarias. E no próximo mês eu vou estar em São Paulo realizando um evento no Centro de Convenções Rebouças. Você pode entrar no meu site, já tem mais de 1000 inscrições lá, faço questão da sua presença. E eu quero agradecer aos leitores, né, que fazem dos meus livros esse sucesso que eles são. Esse aqui já saiu com uma tiragem imensa na primeira edição, toda já colocada, e você encontra aí em qualquer livraria do Brasil. E eu vou esperar, porque daqui a pouco tempo você vai aparecer, como já fez com os outros todos, aí tudo escrito em russo, a gente não entende nada, mas fala, é aquele livro tal, não é isso? O primeiro lançamento desse será na Itália. Já ainda este ano. Esse é César Romão, com mais de 30 países, em seus livros estão em mais de 30 países. Obrigado por ter vindo. Obrigado, viu? Sucesso sempre. Olha, deixa eu falar agora.